Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Para todos aqueles que me ouvem através desse vídeo, canal do YouTube, estou eu aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Esse alimento do cristão. Esse alimento do cristão, que é a Palavra de Deus, através da Bíblia, é que nos mantém de pé e através dela nós adquirimos o conhecimento de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Eu considero esse capítulo de Mateus um capítulo muito importante, bastante importante, porque aqui eu entendo que Jesus ele começa a instruir os discípulos de como seria a vida deles dali para frente. Eles teriam que mudar muitas coisas nas suas vidas, teriam que mudar costumes, hábitos, várias coisas que eles tinham e que eles precisavam mudar. Comportamento, né? Então Jesus começa a ensinar eles que dali para frente, quando eles passaram a conhecer a Cristo, eles teriam que mudar totalmente o seu comportamento. E Jesus começa a ensinar eles. Aquele que era ignorante vai ser mais ignorante. Aquele que não levava desaforo para casa agora vai ter que ser manso. E Jesus começa a dar para eles a instrução, né? E eu considero também esse capítulo uma fórmula. Todo o conteúdo desse capítulo é uma forma de você ter uma vida abençoada por Deus. Nesse ensinamento de Cristo aqui, se você botar em prática ele, se você acreditar nele e botar em prática, você vai ter uma vida abençoada, porque é isso que Cristo ensina aqui. Bem-aventurados, né? O que é bem-aventurados? Bem-aventurado é aquela pessoa que faz a coisa certa e é abençoado por Deus. Né? E Jesus começa no versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E versículo 2 ele diz: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já é o primeiro comportamento que eles teriam que ter. Jesus disse: olha, daqui para frente, vocês precisam ser pobres de espírito. Mas o que é ser pobres de espírito? O que eu entendo aqui, que ser pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que sem Deus ele não é nada. E que ele depende exclusivamente de Deus para tudo. Ele reconhece que ele veio de Deus, Deus criou ele, gerou ele, e que ele depende exclusivamente de Deus. É aquela pessoa que não é arrogante, né? Porque você lembra que Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes? E quem precisa de médico? Os doentes. Mas doente no sentido aqui de espírito, pobre de espírito, quer dizer aquela pessoa que acredita em Deus, que ele sabe que Deus existe e que ele depende de Deus e que ele precisa de Deus para levar uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Ele precisa do seu Criador. Então por isso ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, o arrogante de espírito, ele acha que ele não precisa de ninguém, ele não precisa de Deus, ele não depende de ninguém, ele faz o que ele quiser e pronto. Esse é o arrogante, o rico de espírito. Não, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero e pronto. Esse aí, Deus não veio para ele, porque ele não precisa nem de Deus, ele é capaz de fazer tudo.
Mas o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus. E Jesus diz: bem-aventurados são eles. Bem-aventurados são esses que reconhecem que precisa de Deus, porque eles serão felizes. Eles serão abençoados. Deus estará com eles a todo momento, ajudando em tudo aquilo que for necessário. Versículo 4, ele continua: bem-aventurados pobres, ou melhor, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você lembra da passagem lá, quando a Bíblia registra a passagem do rico e Lázaro? Lázaro era o mendigo, e aí existia o rico. E Lázaro comia as migalhas que aquele rico jogava, desfazia. E quando Lázaro morre, a Bíblia diz que ele vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão quer dizer um reservatório do céu, onde as almas estão aguardando ali a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E já o rico morre e vai para o Hades. O que é Hades? Um reservatório do inferno, onde as almas estão ali aguardando também para o julgamento do juízo final. E Lázaro era mendigo, chorava, padecia, passava necessidade. Mas agora ele está sendo consolado por Deus. Foi para o seio de Abraão consolado. Ao contrário do outro, que tinha de tudo, ele achava que ele não dependia de ninguém, não precisava de nada. Ele tinha tudo aqui na terra. Foi para um lugar, e lá para onde ele não foi consolado. Ele foi se lamentar. E ele dizia: pai Abraão. Porque segundo a história, o Hades e o seio de Abraão era o único que separava eles era um abismo. Mas quem estava no seio de Abraão não podia passar para cá, quem estava no Hades não podia passar para cá também. E nisso o rico olha e vê Lázaro passeando com Abraão, caminhando. E Lázaro, e o rico chama o Abraão de pai. Pai Abraão. Lá no Hades. E olha a palavra dele, o pedido dele a Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro voltar lá na terra e avisar os meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos aqueles que estão lá. Manda eles avisar para que eles não venham para cá, para onde eu estou. Porque aqui é terrível o negócio. E Abraão responde: não, lá tem os profetas que estão lá pregando a palavra. Se eles não acreditam nos vivos, como eles vão acreditar no morto? Não adianta, não vai resolver. Está entendendo? Então diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele não chorou aqui na terra, ele tinha de tudo, não dependia de ninguém, mas lá ele estava chorando. Lázaro, que chorou aqui, padecia, necessidade e tudo, estava lá agora, feliz, alegre, ao lado de Abraão. Medita nisso, pensa um pouquinho nisso, analisa isso. Estuda a Bíblia e dá uma analisada nisso. Versículo 5, ele continua: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, essas daqui são as características que Jesus Cristo passa aos discípulos agora, que eles deveriam possuí-las. Eles deviam ser pobres de espírito, e se acontecesse alguma coisa de ruim com eles, eles chorassem, eles padecessem, eles deveriam se alegrar, porque a recompensa deles viria. E eles: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus fala: se vocês eram ignorantes, vocês vão ter que ser mansos agora. Se vocês eram brabo, tem que ser manso. Se vocês não levavam o desaforo para casa, agora vocês têm que levar. Essa é a nova cultura dos céus que vocês adquiriram. Vocês nasceram de novo. Vocês adquiriram uma nova pátria, a pátria celestial. Então vocês têm agora que adquirir novo costume. Muda tudo.
Muda todos os seus comportamentos. Agora, seus comportamentos não é terreno, mas é celestial. Que vocês vivem aqui na terra, mas não pertencem mais a ela. Vocês pertencem aos céus. Então, seus comportamentos têm que ser do céu. Manso. E Jesus, lembra que aqui no livro de Mateus mesmo, ele diz, acho que o capítulo 11 de Mateus, se não me fala a memória, aprendei de mim, Jesus diz, que sou manso e humilde de coração. Jesus chama a gente a aprender com ele. E é o que nós estamos fazendo hoje. Por isso que eu estou compartilhando com você essa palavra de Deus, porque Jesus manda a gente compartilhar a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui aprendendo com ele. Aprendendo a ser manso, a ser humilde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele ainda diz mais, o meu jugo é suave, é leve. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando você faz coisa boa para alguém, para você mesmo, mais coisas boas virão para você. É a lei da semente. Aquilo que plantamos é o que colhemos. Se a gente planta amor, a gente vai colher amor. Se a gente planta rancor, raiva, vai colher tempestade, discórdia. E Jesus continua no capítulo 6, do versículo 6, dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quer dizer, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, aqueles que têm desejo de conhecer a Deus, alimentar-se da palavra dele e procurar seguir no caminho correto, sendo justo, sendo sincero. Aí Jesus disse, eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos. Quanto mais você é justo, Jesus mais justiça te dá. Aí é que entra a lei da semente. Quando você pratica a justiça, os outros é justo com você. Não te enganam, não te trapaceiam. Porque você vai estar colhendo aquilo que você plantou. Você plantou justiça, você vai colher justiça. Mas aí ele diz, bem-aventurado é aquele que tem fome, ele tem que ter desejo de fazer as coisas corretamente. Tem que ter desejo de ser justiça e praticar a justiça. Tem que ter fome, sede. E a gente só aprende isso através da palavra de Deus. E quando a gente aprende isso através da palavra de Deus, é a única que a gente aprende, é o único caminho que existe, a única verdade que existe no mundo hoje. Às vezes a gente fica acreditando em muitas coisas, muitas pessoas, mas a única verdade que existe no mundo é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é a única verdade. E é a verdade que liberta, porque Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente descobre essa verdade, a gente se liberta de todo mal, de todo rancor, de toda inveja, de todo ciúme, de tudo aquilo que atrai coisa ruim para a nossa vida, a gente se liberta dela e começa a praticar as coisas boas e vai atraindo coisas boas para a sua vida. Aí Jesus, olha, daqui para frente é assim que vocês vão ter que agir. Muda todas as suas vidas agora. Vocês são novas criaturas. Novas pessoas. Tem que ter nova atitude, novo pensamento, novos desejos, novo comportamento. Versículo 7 ele continua, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só, que palavra linda. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Aqui que entra a lei da semente. Você tem misericórdia e alcança misericórdia. Você perdoa e é perdoado. E Jesus ele é bem claro, ele diz que se a gente não perdoar o nosso próximo, ele diz que Deus também não nos perdoará. Aí que entra, você planta e você colhe. Você perdoa, é perdoado. Você abençoa, é abençoado.
Você dá e você será dado. A Bíblia diz, dá e você será dado. Ajuda e será ajudado. É a lei da semente. Planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe. Agora, se você plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Isso é a pura verdade. E uma coisa que ninguém escapa dela. Ninguém. Nenhum ser humano escapa da lei da semente. Todos eles têm que passar por ela. Todos. É por isso que muitas decisões que a gente toma na vida é que leva a gente a sofrer. Decisões erradas, decisões mal tomadas, sem analisar, sem pensar. E aí a gente sofre. E a gente aprende a tomar as decisões certas estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Esse é o manual mais completo do mundo. Eu até digo, se essa Bíblia ela fosse ensinada nos colégios, o nosso mundo seria bem diferente. Mas realmente, muitos colégios, eles não deixam ensinar a Bíblia. O mundo seria diferente. O povo seria diferente. E Jesus continua do versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. Jesus fala, vocês têm que ter o coração limpo, puro, sincero. Tem que ter, senão não vão ver Deus. Para ver Deus tem que ser um coração limpo. E o que é um coração limpo? É um coração que não guarda mágoa, não guarda rancor, não tem raiva. Às vezes ele até sente aquela raiva, porque todo mundo sente raiva, mas ele não solta ela. Porque o próprio Jesus ensina na sua palavra que nós não devemos deixar o sol sobre a nossa raiva, nosso ódio. O que é deixar o sol sobre a raiva e o ódio? É você sentir aquilo, mas não soltar ela. Fica só para você. Peça perdão ali, só você. Expulsa aquilo do seu coração. Não aceito isso no meu coração, ódio, rancor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é tão interessante isso, porque certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, qual será o maior do reino dos céus? E eu acho tão maravilhoso isso, porque Jesus chama uma criança. Chama uma criança, coloca lá diante deles e diz, olha, para entrar nos céus, aquele que não se tornar como uma criança dessa aqui, não entrará no reino dos céus. Mas por que Jesus colocou uma criança? Porque a criança ela é limpa de coração. A criança não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor. Um pai, quando briga com a criança, às vezes até dá umas palmadas nela e ela chora. Mas passa ali 5 minutos, 10 minutos, ela chega para ele, abraça ele, beija ele. Acabou a raiva. Não tem raiva, não tem rancor nenhum. Jesus fala, assim que vocês têm que ser. Assim que vocês têm que ser. Limpos de coração. Não guardar mágoa, não guardar rancor. E ele ensina ainda a gente a amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoar eles. Não ter ódio. Eu acho tão interessante isso porque certa vez Jesus, quando ele envia os discípulos a pregar o Evangelho, ele envia os discípulos a pregar o Evangelho e disse, olha, quando vocês chegarem em uma casa, vocês saudai a todos com a paz. Se aquela casa for digna de paz, a paz permaneça nela. Se ela não for digna de paz, a paz retorna para você. Interessante isso, né? Se ela for digna de paz, a paz permanecerá nela. Se ela não for digna de paz, a paz retorna para você. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem raiva. Aí você será uma pessoa feliz. Versículo 9, ele continua dizendo, bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus diz para os discípulos: vocês vão ter que ser pacificadores. Se vocês verem alguma confusão, vocês têm que apaziguar. Vocês não vão chegar lá e colocar mais lenha no fogo, não. Vocês têm que tirar a lenha para diminuir o fogo. Tentar acalmar as pessoas, pacificadores. É uma palavra muito importante, pacificadores. Porque tem muitas pessoas hoje que quando vê uma confusão, eles botam mais lenha no fogo para que a confusão se expande. Mas o pacificador não, ele chega lá e tenta acalmar, tenta apaziguar ali, tenta parar com aquilo. Jesus, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisa ser pacificadores. Precisa ser paciente, longânimo, amoroso, sincero, justo. Eu gosto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela para nós todos os segredos de Deus. Todo o mistério de Deus. Todos. Eu acho tão interessante quando eu leio o Salmo de número 15. O Salmo de número 15, ele apresenta ali os verdadeiros cidadãos dos céus. As verdadeiras pessoas transformadas pelo poder da palavra. Os verdadeiros adoradores de Deus. Os verdadeiros discípulos de Cristo. O Salmo 15 apresenta. E uma coisa que eu acho interessante, porque o Salmo 15 apresenta os verdadeiros cidadãos dos céus. Aqueles que vão entrar nos céus, aqueles que vão morar no lugar santo, no Monte Santo. E se a gente for para Apocalipse apresenta os que vão ficar fora dos céus. Aqueles que não vão entrar lá. Interessante isso, né? Salmo 15, o salmista Davi apresenta os verdadeiros cidadãos dos céus. Apocalipse apresenta aqueles que não vão entrar nos céus. Muito interessante isso. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E há um processo para ser chamado filho de Deus, tem um processo. Não é de qualquer jeito. Primeiro você só adquire o direito de ser chamado filho de Deus quando você reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida, como Deus único e verdadeiro da tua vida. Pelo contrário, só quem pode dar esse direito a você ser chamado filho de Deus é Ele. É Ele que pode dar. Agora eu lhes dou o poder de ser chamados filhos de Deus. Se não for Ele, jamais você será feliz. Mas então eu não sou vida. Não, você não é. Você é criatura de Deus. Deus criou todas as coisas. Os céus e até tudo que há nos céus e na terra foi criado. Deus criou. Agora, para ser filho de Deus, você precisa ser irmão de Cristo. E para ser irmão de Cristo, você precisa nascer de novo. Você precisa acreditar, receber Ele como Senhor da sua vida. Pelo contrário, você jamais será filho de Deus. Não é de qualquer jeito para se tornar filho de Deus, não. Filho de Deus tem que ser praticante da palavra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Que coisa linda. E filhos de Deus, quando você é filho, você tem direito na herança. E a herança de Deus é coisa boa. Tudo aquilo que Paulo diz que nós somos co-herdeiro com Cristo agora, porque somos irmãos deles. Tudo que ele vai herdar, nós também fazemos parte da herança. Porque se tornamos filhos de Deus, irmão de Cristo. Versículo 10, ele continua: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por você ser justo. Muita gente não gosta. Quando vê você sendo um camarada justo, eles não querem. Eles querem que você trapaceie com eles, que você engane os outros com eles. E eles têm raiva do justo. É raiva. Assim como o inimigo tinha raiva de Jó. Satanás tinha raiva de Jó por causa disso. Jó era justo, era sincero. Você pode ver, o próprio Deus dá testemunho de Jó.
Tem visto o meu servo Jó, como ele é fiel, justo, sincero, íntegro e foge do mal? Testemunho de Deus a Jó. E o inimigo não gostou disso. Pediu para provar ele. E às vezes você pode ser pedido para provar também. Porque o inimigo não gosta de você. Mas confia em Deus. Deus está do teu lado. Deus está na tua vida. Reconhece Jesus como seu Senhor. Coloca em seu coração. Pronto. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pronto. Resolvido o problema. Simples assim. Versículo 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí no versículo 12 ele diz, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu só assim eles perseguiram a mim, que sou seus mestres, vão perseguir vocês também. Porque vocês são meus discípulos. São meus discípulos, eles vão perseguir. Mas bem-aventurados sois vós. Alegrai-vos quando alguém te perseguir, alegra. Não fica triste não, fica alegre. Porque grande é o seu galardão, grande é a tua recompensa.